Hoje nós vamos falar então sobre essa novidade, digamos assim, que é a igualdade salarial e de critérios remuneratórios, no contexto do compliance digital na gestão de cargos e salários. Pois é, a gestão de cargos e salários é um subprocesso extremamente importante dentro da área de recursos humanos, coisa pra caramba para fazer, em questão de desenvolvimento de pessoas, de reconhecimento de pessoas, de treinamento, enfim, várias situações, né, relacionadas aí à questão de remuneração, de progressão de carreira, tem um papel extremamente importante no contexto do compliance digital, né, no sentido de evitar problemas para a empresa também. E precisa ter cada vez mais essa consciência que isso faz parte do dia a dia. Mas é o que a gente vai procurar falar aqui. Temos bastante coisa para falar em pouco tempo, obviamente, essa novidade, mas esperamos aí poder ajudar e no finalzinho abrir para perguntas e respostas aqui também, tá? E como eu sempre digo, assim, na pior das hipóteses, a gente se abraça, chora e vai atrás da pergunta, da resposta, porque a gente tem muita novidade ainda nesse assunto por vir, né? O próprio Ministério do Trabalho está se estruturando para atender, vai ser um processo de melhoria contínua, é o primeiro relatório que a gente vai ter, entre outras situações, mas enfim, a gente vai falar melhor para vocês aí ao longo do nosso bate-papo. Então, começando efetivamente aqui, então, só me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Márcio Anunciato, sou um dos sócios da eLabor, uma consultoria relacionada à área trabalhista, previdenciária, tributária, mas também sob esse olhar sempre mais do digital, do compliance digital, principalmente sob o ponto de vista aí, hoje do e-social e das diversas ferramentas do governo digital. Eu sou consultor com mais de 30 anos de experiência nessas áreas, sou formado em administração, pós-graduado em administração de recursos humanos, ministro aulas aí também em MBA na Unip, na CEALAG, em plataformas digitais também, mas nosso DNA sempre foi no aspecto da consultoria. Então, experiência aí em Big Four, de consultoria nacional, internacional nessa área. Sempre voltado nessa parte dos arquivos magnéticos, essa parte digital relacionada aí à estruturação da fiscalização trabalhista, que tem burocracias mil e estão sendo resolvidas cada vez mais com as ferramentas digitais que estão sendo implementadas, né? Bom, hoje, como eu disse, estou na eLabor, a gente auxilia muitas empresas nesse compliance digital de diversas maneiras, né? Principalmente no que a gente fala de consultoria contínua nesse tripé, consultoria, tecnologia e educação. Consultoria justamente para parar de ficar só tacando pedra, né? O auditor, né, nos processos de auditoria, nada contra, tá? Mas o auditor ele tem que tacar pedra e ele não perde um pouco a independência para ajudar a consertar a vidraça. Então a gente resolveu, vamos ajudar a consertar a vidraça. Então, pegando na mão, vamos juntando, fazendo uma questão mais multidisciplinar, então envolvendo o RH, saúde e segurança, tributário, suprimentos, jurídico, enfim, todas as áreas que direto e indiretamente vão contribuir para atingir o compliance, e agora o compliance digital. Então, esse processo acabou se tornando uma consultoria contínua, porque quando a gente envolve outras áreas, a gente também tem que deixar essas outras áreas saberem e entenderem do contexto geral. Então, o tributário precisa ser especialista em administração de pessoal, mas precisa saber onde ele tem participação nesse sentido, onde ele afeta, onde ele é, uma vez que ele é cliente e fornecedor desse tipo de situação. Então, é nesse sentido que a gente trabalha a educação, então trazendo um time multidisciplinar de modo a tratar o todo nesse tripé de consultoria, tecnologia e educação, com trilhas de compliance, aprendizagem, seja em cursos presenciais, à distância, e a consultoria no dia a dia, onde a gente vai, na medida em que implementa soluções específicas para você, também compartilhando aí o conhecimento, aprendendo com vocês e também compartilhando o que a gente procura saber. Tá? Então, é nesse contexto que a gente está inserido nesse tema do compliance digital na gestão de cargos e salários, falando especificamente hoje da igualdade salarial entre mulheres e homens. Mas é importante introduzir esse conceito aí para vocês, olhando nesse aspecto de gestão de cargos e salários. Então, o governo digital, diga-se de passagem, nós somos o segundo do mundo
em qualidade e em efetividade de governo digital. Então, o governo digital e o arsenal de ferramentas tecnológicas que a gente tem à disposição, o principal deles, o e-social, mas ele sozinho, embora tenha muita coisa, ele se socorre de diversas outras ferramentas, como o CBO, como o Guia Brasileiro de Ocupações, entre outras situações, e elevou, por consequência, nesse contexto, a gestão de cargos salários, combinada com a gestão de saúde e segurança, entre outros, um novo patamar, não só, como se fosse pouco, né, fazer toda aquela questão de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais, mas também no instrumento eficaz de fiscalização e implementação de políticas públicas. Então, é nesse contexto que a gente está inserido. Já tem várias obrigações que a gestão de cargos e salários pode contribuir para o compliance, e agora tem mais uma, que é a tal da igualdade salarial entre mulheres e homens. Em termos de legislação aplicável, o que a gente tem? Começou lá, primeiro, né, assunto relacionado ao tema, foi em julho de 23, com a Lei 14.611 de 23. É ela que determina a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, mas ela fez mais. Ela alterou o artigo 461 da CLT, que trata de todos os aspectos relacionados à equiparação salarial, igualdade salarial, dependente de gênero, diversas situações, né? Etnia, idade, enfim, ela fala de toda essa questão, né? Trouxe mudanças aí na própria CLT. Essa lei foi regulamentada em novembro pelo decreto 11.795, que também foi regulamentado, veja só, o decreto foi regulamentado por uma portaria em novembro de 23, para trazer os aspectos operacionais aqui. Tem também, embora parecendo no primeiro momento fora de contexto, vocês vão entender daqui a pouquinho, agora em janeiro, o decreto 11.905 de 2024 oficializou e já começou a regulamentar, e na verdade já está em funcionamento, o domicílio eletrônico trabalhista, que vai incorporar dentre as suas funcionalidades o livro de inspeção do trabalho eletrônico. Então, finalmente, adeus aquele livrinho. Já estava disposto num decreto de 2021, salvo engano, e agora a coisa está começando a acontecer, e toda a comunicação, inclusive nesse aspecto aqui, vai se dar em toda a fiscalização através desse domicílio eletrônico trabalhista. A gente já vai falar novamente sobre ele. Muito bem. Para entrar direto no tema, eu tenho uma boa e uma má notícia para todo mundo. De novo, por favor, não me execrem. Eu sou só um mensageiro, não tenho culpa de nada. Eu costumo falar isso, o pessoal começa a querer me odiar. Odeia, mas não tenho, fui eu que criei, eu só estou dando mensagem. Então tem uma boa e uma má notícia. Vamos começar pela boa? Você já deve ter ouvido falar que nesse aspecto todo, e a gente vai falar obviamente mais detalhes aqui, é necessário um relatório de transparência salarial. E quando a gente começa a ler a lei, o decreto, fala, por que vai fazer isso? Sou eu? Pô, já estou mandando um monte de informação no e-social, etc. Até por isso que eu brinco que foi a tal da portaria que eu citei, que entrou para deixar mais claro. Então, boa notícia! Não se preocupem em fazer o relatório. O Ministério do Trabalho vai elaborar o relatório de transparência para você. Então, ótimo. Ufa. Tem gente que, dependendo da situação, agora já vai ter até querer sair da reunião. Sai não, porque essa é a única boa notícia. Porque a má notícia é que você já faz uma autodenúncia sobre este e outros temas todo santo mês. Eu costumo brincar, né? Agora Inês é morta, você já se autodenunciou. O Ministério do Trabalho já sabe de antemão, e há muito tempo, por causa dessa autodenúncia que você faz no mês a mês, que olhando para o Brasil como um todo, já existe, em média, 22% de desigualdade entre mulheres e homens no quesito salarial e de critérios remuneratórios. Como é que ele sabe disso? Um Big Data chamado e-social. Então, não é à toa que a gente está no segundo do mundo em qualidade de governo digital. Dado a gente tem, então, eu costumo brincar, né? A dicotomia aqui, né? Um país que ainda tem um monte de gente passando fome é o segundo em governo digital. Enfim, vamos lá, vamos melhorar também nesse sentido. Então, tem uma boa notícia, a gente não vai ter que fazer o relatório, afinal de contas, você já manda todo dia.
essa informação no E-Social. É uma notícia que, justamente por mandar todo dia, o Ministério do Trabalho já sabe que existe desigualdade e que ela é mais ou menos em 22%. Se a Inês é morta, eu vou ter que trabalhar na mitigação. Mas vamos ver o processo como um todo? Então, primeiro passo. Pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados vão ter que se adequar a essa questão, esse relatório, em 4 grandes etapas, das quais a primeira já foi. Ou seja, você já mandou o E-Social, e o que o Ministério do Trabalho está fazendo? Vai pegar os dados de janeiro a dezembro de 22 e de janeiro a dezembro de 23 para montar a parte A do tal do relatório de transparência. A parte B, aí sim a gente tem que se preocupar, vai ser montada a partir da declaração de igualdade salarial, que tem que ser prestada até 29 de fevereiro de 24, com algumas informações que aí não estão efetivamente no E-Social. A gente já vai falar um pouquinho sobre elas. Combinando o que a gente já mandou no E-Social com a declaração que vai ser feita, aí sim gera-se o relatório de transparência salarial, que tem que ser divulgado pelas empresas no seu site, nas redes sociais, no quadro de avisos, onde for, até 31 de março. Ok? Então, você vai buscar, o Ministério do Trabalho vai fazer para você, você vai lá e pega esse relatório e publica. Muito bem. Como eu brinquei lá, Inês é morta, a gente já fez a autodenúncia e não tem por onde correr. Se você já sabe, se não sabe, é importante olhar que já existe desigualdade entre homens e mulheres na sua empresa em termos de salários e critérios remuneratórios, já comece a trabalhar no plano de ação para mitigação da desigualdade. É tudo eletrônico. O Ministério do Trabalho já sabe. Agora ele vai começar a cobrar. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui. Então, o que ele vai tirar do E-Social para montar para você esse relatório de transparência? Salário e a média da remuneração deste período aqui. De janeiro a dezembro de 22, de janeiro a dezembro de 23. A gente não paga, quando o profissional sai de férias, você não paga a média do período aquisitivo? Quando eles, lá no 13º, você não paga a média do ano em curso? No aviso prévio, a média dos 12 meses? Média do quê? De hora extra, de comissão, de DSE, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala em critérios remuneratórios, igualdade salarial, não vai olhar apenas e tão somente para o salário contratual, e sim essa média, e por isso este período que eles estão pegando para efeitos de composição do cálculo, ok? Além do que, né, vai pegar a partir do CBO, grandes grupos, quem são gerentes, grandes grupos, coordenadores, assessores, e assim sucessivamente, e vai comparar esses grupos. Além da questão de segregação, né, dos dados por sexo, por idade, enfim, vai se avaliar um monte de coisa, de novo, que já está no E-Social, a gente já entregou e entrega todo santo dia. Muito bem. Até 29 de fevereiro agora, às 23h59, todos nós, empregadores com mais de 100 empregados, precisamos entrar no Portal Emprega Brasil. E lá no Portal Emprega Brasil, você vai colocar, vai prestar esta declaração, preencher lá, enfim. Você vai informar se você tem ou não plano de cargos e salários, se você tem ou não políticas de incentivo à contratação de mulheres, se você tem ou não mulheres em cargo de chefia, etc. Então, a gente detalha um pouquinho mais essa declaração. Muito bem. O Ministério do Trabalho vai pegar o que ele já tem do E-Social, que já está na mão, mais essa declaração que ele está te esperando até 29 de fevereiro, vai juntar tudo e vai montar um relatório de transparência. Vai divulgar, observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a lei fala em anonimização. Então, não vai falar que a Maria ganha menos que o João. Vai falar que todas as Marias e todos os Joões, digamos assim, Josés, enfim, somados e segregados conforme o cargo, tem salário médio de X. Então não vai falar de A, de B, de C. Né? Vai gerar, vai falar de todo mundo. Ok? E vai
declarar essa informação para você ir lá no portal e baixar o seu relatório. Vai fazer isso 2 vezes por ano. Primeiro agora em março, segundo em setembro. Então, primeiro passo, vai gerar o relatório, vai elaborar e vai divulgar aí não mais no portal Emprega Brasil, e sim no portal de divulgação lá de estatísticas trabalhistas. Algo assim já mostro para vocês. A promessa é que até dia 15 de março, mais ou menos, esse relatório já vai estar lá publicado para que a gente entre lá, e aí está aqui, o empregador vai lá e consulta o portal, baixa o relatório dele, claro, analisa, vai, enfim, e sobe a informação para o site, assim como tem que estar lá, por exemplo, uma política da LGPD, né, de proteção de dados, privacidade, etc. Você vai colocar lá no teu site, nas redes sociais, enfim. Como eu disse, tem que dar publicidade para isso. Muito bem, como eu disse, a Inês é morta, a gente já se autodenunciou, o Ministério do Trabalho já sabe. Aqui a declaração ele só vai verificar o seguinte: poxa, você é empresa também, apesar de ter o problema de desigualdade, você também tem justificativa para isso, por exemplo, com plano de cargos e salários, com avaliação de desempenho, com produtividade. Você mede isso, tem tudo na sua mão, e se eu precisar, eu vou lá e te questiono e verifico se realmente o que você declarou é verdade. Mas eu já vou ter indícios estatísticos com base no E-Social que tem ou não uma desigualdade aí, e eu vou tirar essa dúvida olhando essa sua declaração e, no limite, olhando o detalhe. Eu já sei que vai ter e eu vou ter que olhar de alguma forma. Se você já sabe que você tem esse problema, então já parte para o plano de ação para mitigação da desigualdade. Bom, o que esse plano tem que ter? Quais são as medidas que você vai tomar e qual o grau de prioridade para resolver esse problema? Quais são as metas, os prazos e a forma de aferição desses resultados? Qual o planejamento e o cronograma para isso? Tem que ter previsão de avaliação semestral disso e também um programa de capacitação de liderança, de chefia neste tema de igualdade salarial e critérios remuneratórios. Por isso que essas exigências, principalmente esse item 4, que vamos combinar, onde a gente já tem que meio que se concentrar, ou pelo menos boa parte das empresas, tem que se concentrar efetivamente, e por isso é que neste momento, só as empresas acima de 100 empregados, que foi o corte mais ou menos avaliado pelo Ministério do Trabalho, que tem porte para poder efetivar todos esses programas aqui. O que não significa que empresas com menos de 100 empregados não tenham que observar. Ela entrega o E-Social do mesmo jeito. Está sujeita às mesmas penalidades, só não tem essa burocracia da declaração do relatório de transparência. Vai ter que ficar esperta do mesmo jeito. Então, se você já sabe que convive com esses problemas, já começa a pensar nesse plano de ação para mitigação. Se você não fizer isso por bem, você vai fazer isso por mal quando for notificado. E essa notificação, aí é que entra o domicílio trabalhista eletrônico, vai ser feita de maneira eletrônica na caixa postal lá do domicílio trabalhista eletrônico, que se você não olhar, vai ser dado simplesmente como recebido. Você tem que olhar, assim como é, por exemplo, a caixa postal do ECAC. Quem está lá no tributário, quem mexe de alguma maneira com o ECAC, sabe que funciona isso. Então, é ciência tácita. Para bom entendedor, recebeu lá na caixa postal, você foi avisado. Se você leu ou não leu, não fez nada, você vai ter, neste caso, 90 dias para montar o plano. Então, essa é a questão. E este ciclo vai se repetir anualmente, todo mês de março, mês de setembro. Então, veja, o fisco está com a faca e o queijo na mão. Ele já tem dados, tanto é que ele já está olhando aqui de 2 anos. Vai buscar essas informações complementares, vai gerar o relatório para você, ou seja, ele já sabe que você está encrencado ou não, ou já tem algum indício, e vai simplesmente começar a cobrar. Na essência, gente, é isto. Okay? Claro que nessa hora a gente fala assim, putz, e agora? O que vai ter nesse negócio? Como é que ele faz esse cálculo? Posso questionar? Não posso? Gente, dá para se discutir um monte de coisa aqui. Então, o próprio Ministério do Trabalho sabe disso. Então,
É um processo de melhoria contínua até do próprio Ministério do Trabalho, no quesito de melhorar, de deixar mais claro esse relatório. Para minha sorte, ontem, até recomendo que vocês vejam, teve uma live do Ministério do Trabalho, mas independente disso, eu fui fuçar lá aqui na própria empresa como é que faz essa declaração. Eles explicaram isso na live e mostraram até o modelinho do relatório que deu tempo para a gente colocar aqui no nosso material. Mas vamos lá. Como é que faz essa declaração? Como eu disse, vocês vão lá no Portal Emprega Brasil, o empregador. Vai ter um cardzinho que está aqui embaixo, está no amarelo aqui, Declaração de Igualdade Salarial. Quando você clica nele, aparece esse pop-up aqui, né? Igualdade salarial, sua empresa, o nome da sua empresa, ainda não enviou, você tem até 23h59 e tal. Por isso, tô brincando, a chamada para o nosso bate-papo foi essa. Vai ser recebido já de cara com isso. Bom, vamos preencher a declaração. O que tem nessa declaração? Dados que não estão, obviamente, lá no E-Social. Então, ele pergunta aqui, a sua empresa possui plano de cargos e salários ou plano de carreira? Sim, não. Sua empresa possui alguma das políticas de incentivo à contratação de mulheres abaixo? Sim ou não? Então, vai dizer quais que você tem. Programas de contratação de mulheres vítimas de violência, previsto na nova lei de licitações, programa de contratação de mulheres com deficiência, incentivos à contratação de mulheres LGBTQIA+, incentivos à contratação de mulheres negras, pretas e pardas, incentivos à contratação de mulheres chefes de família. Você vai colocar aqui. Sua empresa tem políticas para promoção de mulheres a cargos de direção e gerência? Sim ou não? Lembra que não é porque você respondeu que está tudo bonito. Você tem que ter lastro para tudo isso que está dizendo. E vai ser olhado. Que mais? Consideradas as políticas que apoiam o incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares, quais são adotadas por sua empresa para mulheres e homens? Então, dentre aqui, eles fizeram uma seleção de política de compartilhamento de obrigação. O homem não quer lavar louça, é a mulher que faz tudo, etc. Mais ou menos nessa linha, claro, prefeito de trabalho. Então ele fala assim, ó, flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade. Não é só a mulher que cuida dos filhos, o homem também. Então você tem esse tipo de flexibilização para homens, para mulheres, para ambos, ou não adota? Concessão antecipada de férias individuais, mesma coisa. Faltas abonadas, mesma coisa. Se você tem para mulheres, homens, ambos ou não adota. Licença paternidade estendida, licença maternidade estendida, auxílio creche ou creche. Lembrando que auxílio creche é pago com base, normalmente, convenção coletiva e é uma verba do E-Social. Então, não adianta falar que tem e não tem lá. Então, tem várias questões que você precisa ter cuidado aqui. Por fim, última pergunta. Quais critérios salariais e remuneratórios para progressão de carreira são utilizados na empresa, já que você diz, por exemplo, que você tem um plano de carreira? Então, assinale todas que tem dentre as opções. Cumprimento de metas de produção definidas pela empresa, disponibilidade para as horas extras, viagens, compromissos com clientes, disponibilidade de pessoas em ocupações específicas no mercado de trabalho, tempo de experiência profissional, capacidade de trabalho em equipe e proatividade. Tudo muito subjetivo, é verdade, mas que você vai ter que ter comprovação de tudo que você disser aqui. E aí, declara e transmite. Quem é de cargos e salários, quem é de remuneração, vai olhar para isso e vai falar assim, tem muito mais quesito, tem muito mais indicador, isso aí é muito primário. Verdade verdadeira. Como eu disse, uma primeira captação que eles estão fazendo para depois questionar. Nossa obrigação é olhar para isso e a resposta que for dada para isso ter lastro documental para justificar todo o resto. Entre outras coisas que daqui a pouco a gente vai sugerir para vocês. Então, a declaração é esta. Muito bem. O relatório, na live de ontem, depois eu posso compartilhar com vocês o link, mas está lá no Ministério do Trabalho, foi importante que eles colocaram um primeiro esboço do que será o tal do relatório. Está aqui na tela para vocês. Então, como eu disse, não vai dizer fulano ou ciclano, ele vai trabalhar pela média, justamente para atender aí a questão da privacidade de dados, a concorrência, as políticas de salário, isso é também procedimentos estratégicos da empresa na atração, retenção e, por consequência, de efetividade do negócio, né? Então, aqui, dentro, você vai colocar os indicadores. Salário mediano de 22 e de 23,
entre mulheres e homens e a razão, né? Entre mulheres e homens, quanto que as mulheres ganham menos que o homem ou vice-versa. Salário médio efetivamente pago. As diferenças aqui de percentuais por grupo de cargos no CBO, então não vai falar o cargo, sei lá, o gerente de departamento pessoal. Às vezes você tem lá um gerente de administração de pessoal. O CBO não tem necessariamente esse nome lá no meio, ele tem grupos de profissões, sugestões, exemplos. Também é outra coisa. A gente pode falar o que for do CBO, ele pode e deve ser melhor, a gente tem que virar e comentar várias coisas a esse respeito, fomentar isso, é a base que se tem, e ele não é aleatório, né? Então ele vai falar de grandes grupos. Então, se você colocou um CBO que indica que está num grupo de diretor e gerente, é lá que você tem que avaliar. Acabei de ver aqui, o pessoal já até colocou aqui no chat o link. Vale a pena, eles vão dar maiores detalhes, né? Um assunto um pouco mais denso, falando várias situações, mas eu extraí aqui para vocês para mostrar esse modelo. Não significa necessariamente vai ser esse o final, tá? Então, ele já dá aqui os resultados, as diferenças por nível de cargo, já vai começar a olhar a questão, por exemplo, nesse exemplo que está como de raça, então, mulheres não negras e mulheres negras, homens não negros e homens negros, por exemplo, os percentuais, e aqui as respostas à declaração. É esse relatório que você vai ter que divulgar. Onde você vai buscar ele? Aqui no Ministério do Trabalho, no programa de disseminação das estatísticas do trabalho. Vai ser criado aqui algum link onde certamente você vai acessar, assim como acessa a declaração, mediante lá, ó, a sua assinatura GovBR, que isso esteja vinculado aí à empresa, né? É como se fosse uma procuração eletrônica para que você possa efetivamente preencher essa declaração e buscar esse dado. Então, você vai buscar aqui o teu relatório, vai baixar e vai divulgar. Essa é a ideia, ok? E aí vai trabalhar na questão da mitigação. Importante dizer que a fiscalização ainda vai ser feito um protocolo de fiscalização. Minúcia, o detalhe, porque na prática está lá na lei, a penalidade está lá, daqui a pouco eu vou falar, mas certamente eles vão divulgar de formas mais específicas do protocolo. Mas já está lá, já sei que tem, vou te notificar, em 90 dias eu quero um plano de ação. Esse plano de ação é como se fosse um TAC, não é exatamente juridicamente um TAC, mas é como se fosse, né? Então, ele diz aqui o seguinte, a própria lei diz que o protocolo de fiscalização será definido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, sem prejuízo de outras legislações que tratam sobre o tema de discriminação contra a mulher e, enfim, várias situações de grupos aí da sociedade. Por exemplo, essa lei de 95, que ela fala, você deve lembrar, sobre a questão do atestado de gravidez, que é proibido, onde está dizendo, é nessa lei, dentre outras questões. Só que vai divulgar, vai estar nos dados abertos, o contexto geral por setor, etc., não da empresa, obviamente, mas a gente tem que divulgar da nossa empresa. Nessa, a gente pode ter também denúncias relacionadas ao tema. Serão aceitas, e denúncia sempre tem que ter resposta, nem que seja não pode ficar sem resposta. E por onde vai ser feita essa denúncia? Diversos canais. O principal deles está no bolso de cada trabalhador. No aplicativo da CTPS Digital, por exemplo, você tem lá o canal de denúncias trabalhistas. É o print de um celular aí do aplicativo. Então já existe o meio. E a fiscalização, como eu disse, vai ser feita, e a comunicação, a troca de documentação, tende a ser feita pelo domicílio eletrônico trabalhista. Nem todo mundo já se familiarizou com ele, mas vai lá, você já consegue utilizar. Você entra lá com o GovBR, da mesma forma que entra para a declaração. O representante da empresa tem que vincular você a essa empresa com o seu CPF, com a sua senha GovBR para Toro ou certificado digital, e aí é que você vai fazer a declaração, entrar no DET, enfim, é uma procuração eletrônica. Então, o DET está aqui, né, no sistema do governo federal gerido pela CIT, né, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho, e está lá no artigo 628 da CLT, que trouxe essa novidade. Por enquanto, o que ele tem? Dados cadastrais da empresa, ó, a caixa postal,
notificação quando você receber e procurações. É aqui que o seu representante legal vai dar a procuração para você. Importante que isso já seja feito. Ainda falta dar a sacramentada legal de quando isso começa para valer, mas já está disponível. Começa a usar, gente. O compliance digital passa também pela forma de comunicação com o governo. Né? A pandemia agilizou bastante isso, mas o Brasil já vinha tratando essa linha. Então, compliance digital não é só aderência ao e-social. Social, REINFES, PED, processo trabalhista, comunicação da declaração, comunicação fiscal, troca de informações, confidencialidade, LGPD, tudo junto, gente. Então, a gente já precisa começar a entrar nessa lógica aqui. Ok? Penalidades. Extrair aqui algumas, tá? Previstas na lei, na CLT, entre outras coisas. Então, vamos destrinchar um pouquinho o tamanho da encrenca que a gente está começando a sofrer. Na verdade, já sempre esteve em vigor e agora vai ser cobrado fiscalmente e eletronicamente. Então, primeiro, falta de publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Multa administrativa de 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos. Limite aqui, 140 e poucos mil reais. Vamos falar de mínimo que acabou de ser reajustado. É pesado já, né? Então, ou seja, você foi lá no portal de disseminação das estatísticas do trabalho, baixou o relatório, viu que a encrenca é grande. Não vou divulgar. Só por não ter divulgado, a multa é essa. Ah, não baixei, não sabia. Não pode dizer que não sabia. Ok? Então, só por não divulgar, você já corre o risco de tomar uma multa de até 140 mil reais. Ô, Márcio, Oi, Edson, desculpa diga interromper. Imagina, bom dia a todos. Só para destacar que é por semestre isso, né? Exato. Por relatório, bem lembrado, bem lembrado. Por semestre. Então, no ano, a gente pode levar isso hoje já para 280 mil reais, fora as outras eventuais consequências que isso pode ter sobre participação em licitações públicas, concorrências, acesso a crédito para a empresa, que podem ser consequências e desdobramentos possíveis de uma empresa considerada que não adota práticas ou não tem políticas para dirimir eventualmente essas dúvidas. Exato. Claro que aqui a multa efetiva você já está citando como um valor, uma questão que já está prevista. Essas outras questões que eu estou citando são questões que podem ou não vir a ser implementadas pelo governo e pelos órgãos regulamentadores vinculados ao governo em implementação como uma maneira de, vamos dizer assim, incentivar as empresas, vamos usar esse nome, a aderir a essas práticas e essas políticas. Desculpa interromper sua fala. Imagina, sempre agrega. Agradeço e é bem por aí, porque já existem previsões legais, a gente até vai aproveitando e vai falar aqui alguns itens. Então, embora estejamos falando da igualdade salarial e critérios remuneratórios, o negócio é mais amplo, como eu falei lá atrás. Então, veja aqui. Discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Multa. Primeiro, não é só multa, tem as sanções aqui, ó. Pagamento das diferenças salariais. Então, aqui, hoje vocês estão certamente sofrendo aí, alguns mais, outros menos, mandando as informações de processo trabalhista para o e-social. Muitas vezes você tem dentro do processo equiparação salarial, diferenças salariais. Todo mundo vê o quanto isso pesa. Então, tá aqui, pagamento de diferença salarial, que é caso a caso. Sem prejuízo de ação de indenização por danos morais. Finalmente, no próprio processo também. Fora isso, multa de 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevado ao dobro no caso de reincidência. Onde está isso? No artigo 461 da CLT, que trata de diversos assuntos, dentre eles agora a questão da igualdade salarial, que foi alterado justamente pela lei da igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Então já está lá, além da multa do relatório, tem mais essa. Fora isso, prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação do trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação, profissionalidade, entre outros, lá. Informações essas que a gente também presta no e-social em maior ou menor grau.
Onde está isso? No século passado, 1995. Sanção: multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em caso de reincidência. Proibição de obter empréstimo e financiamento junto a instituições financeiras oficiais, como o Edson acabou de lembrar. Outra, não é só no dia a dia, no rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório. A mesma lei aqui de 95. Reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente acrescidas de juros legais. Percepção em dobro da remuneração do período de afastamento corrigida monetariamente acrescida de juros legais. Reparação pelo dano moral. De novo, lembrando do processo trabalhista, a hora que a gente vê hoje com as minúcias que são devidas, com as atualizações que são tratadas lá no PJE, quando a gente vai lançar lá no E-Social, mês a mês, já calculando os juros desde lá de trás, a gente vê quanto isso pesa. Acabou aí? Não. Exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Por que eu estou pondo isso aqui? Você está falando de igualdade salarial? Porque está nesta lei aqui. E se eu estou olhando, a lei tem um objetivo social de evitar a discriminação neste quesito de igualdade salarial e critérios remuneratórios, mas aqui é do emprego como um todo. Está na mesma lei. Está nos mesmos indicadores. Dá para ver no próprio relatório muitas vezes. Claro, no caso de exigência do teste, é denúncia, lembra lá do canal de denúncia, ou fiscalização que cheque isso. E qual é a sanção aqui? Chilindró, 2 anos e multa. Para quem? Para o dono da empresa ou para o representante legal. Adoção de quaisquer medidas de iniciativa do empregador que configurem indução ou instigamento à esterilização genética, promoção do controle de natalidade. Mesma lei, mesma multa, mesma sanção, mesma detenção no caso. E não podemos esquecer da multa geral do E-Social. Não prestar as informações na forma e prazos estabelecidos no E-Social ou apresentá-las com incorreções ou omissões. Posso não ter mandado algumas informações ou posso ter mandado, por exemplo, um CBO errado propositalmente. Ou até que eu tenha sem ser proposital. Multa variável de 440 a 44 mil, recentemente atualizada aqui pela portaria 66 de 2024. Claro que você tem atenuante, agravante, tem várias situações. E aqui estão algumas das potenciais sanções que vão ser fiscalizadas eletronicamente a partir da divulgação do relatório, a partir do relacionamento digital no domicílio trabalhista eletrônico. O que eu quero dizer com isso, gente? O E-Social começou lá em 2018, a gente já vem tratando coisas. Já está institucionalizado e implementado há algum tempo. A curva de aprendizado, sob o ponto de vista de prestação de informação, já meio que se estabilizou, está muito próximo disso. O que está começando a acontecer agora? A utilização destes dados para fins fiscais, fins sociais. Então, primeiro aviso, o E-Social. Segundo aviso, olha, usando o E-Social, as declarações de outras ferramentas, está aqui o relatório. Eu já sei que você está com um problema. Vamos corrigir? Educativo, né? No primeiro momento. Punitivo na sequência, 90 dias para apresentar o plano. E não adianta dizer que apresentou o plano, está resolvido, que vai ser acompanhado este plano. Exemplo do que aconteceu praticamente 2 anos atrás, e vem sendo implementado com o tal do Programa de Gerenciamento de Riscos da Saúde e Segurança do Trabalho, o tal do PGR. O plano de ação que se faz lá é o mesmo que se faz aqui. A correlação é a mesma, e geralmente a fiscalização vem a cavalo. Não vem só olhando igualdade salarial de critérios remuneratórios. Então, por exemplo, embora a gente mande o CBO, e o CBO tem as suas encrencas, digamos assim, os seus questionamentos, a gente está mandando a descrição de cargo para o E-Social num evento de saúde e segurança, que o Ministério do Trabalho tem acesso. Será que eu estou mandando a descrição coerente com o CBO que eu mandei, entre outras questões? Então, tem várias questões aqui que eu gostaria que vocês pensassem. Dentre elas aqui, o que fazer? Se a Inês é morta, ele já sabe, eu tenho que agir, olhando para o plano de ação.
mas eu tenho que me questionar em outras coisas. A empresa avaliou a compatibilidade de cada cargo com o correspondente CBO? De novo, o CBO é uma porcaria. E não é, coloca o melhor possível. Olha com critério. A empresa observa os critérios legais de equiparação salarial, e aqui eu não estou falando só de mulheres e homens. A informação está lá, é a mesma informação que vai gerar o tal do relatório, está lá, você já mandou. A empresa possui lastro documental para comprovar as respostas afirmativas que deverá prestar na declaração? Não adianta colocar assim, não, clicar, isso é fácil. Prova depois, quando a notificação vier. Com as informações já prestadas ao E-Social, há risco de caracterização da desigualdade salarial pelo Ministério do Trabalho? Pode ser que a sua empresa não tenha esse problema. Você já sabe, inclusive você já monitora. Legal, show de bola, segue. Não é o caso da imensa maioria. O Ministério já sabe, inclusive. As informações prestadas ao E-Social apresentam coerência quando comparadas às descrições de cargo? Você mandou lá no 2240 de saúde e segurança, agentes nocivos. CBOs, você mandou lá na admissão e na alteração contratual. Nos laudos de saúde e segurança do trabalho, você paga insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, e você mandou a descrição lá no 2240. E na folha de pagamento, onde você faz todos os pagamentos, para evitar o processo de fiscalização eletrônica? Gente, não vai ser olhado uma coisa só. Claro, no primeiro momento, igualdade salarial, mas está tudo no bolo. É muito fácil identificar. Já está na mão do fisco. Então, a gente tem que olhar isso não só sobre a ótica da igualdade salarial. Claro, o premente é o mais importante, você tem até 29 de fevereiro às 23h59 para declarar. Isso é relativamente fácil. Depois, né? Por isso que eu os convido a acompanhar esse curso completo do Compliance Digital na gestão do cargos e salários que a gente vai fazer dia 21. A gente está fazendo a toque de caixa justamente porque veja quanta coisa tem e que a gente tem que se preparar e se prevenir. Resolver o problema da questão da igualdade salarial de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, mas olhar para o contexto geral. Então, além de conhecer esses detalhes das novas regras, então a gente vai entrar em mais detalhes, né? Como implementar, a gente vai procurar ampliar a tua visão quanto aos impactos da fiscalização eletrônica nestas rotinas e como agir, identificar e resolver o problema de maneira preventiva. Estou pedindo uma ajuda de custo, gente, R$ 89,90, 21 de fevereiro, das 9 ao meio-dia. Basicamente isso, tá? Então, nesse curso você vai aprender a avaliar a compatibilidade do cargo com o CBO, a gente vai te passar a metodologia em cima disso. Avaliar se a descrição do CBO indica a necessidade de contratação de aprendizes na correspondente função, ou a cota está sendo cumprida, que esse é outro dado que o CBO dá e que já é publicado lá no portal da Inspeção do Trabalho. Elaborar o relatório de transparência de plano de ação, de novo, de ótica preventiva. Você vai receber pronto, mas será que eu não posso questionar o que eu lancei ali? Mas com cuidado que pode dar um tiro no próprio pé. Eu questionar porque eu mandei a informação errada, dá para corrigir, ok, mas tem que avaliar caso a caso. Promover a integração entre as áreas de RH e SESBIT, porque isso está muito focado, como eu disse, eu exemplifiquei, a descrição de cargo está lá no evento SESBIT, né? Para promover toda essa consistência. E isso está aqui neste link, tá? A compra desse curso, né, do evento está aqui. Eu vou até compartilhar aqui com vocês já no chat, e depois eu encaminho para todo mundo, junto com a apresentação, que alguns de vocês perguntaram. Sim, eu vou disponibilizar para todos participarem, tá? Então, gente, o assunto é muito mais embaixo. Claro que o premente é a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, mas tem muito mais para se falar e a gente se compromete a ser muito objetivo, direto, prático, nessas 3 horinhas aqui de curso no dia 21, tá? E convido vocês aí a conhecerem a nossa comunidade digital de estudos da transação trabalhista, lá no YouTube, no Facebook, no Telegram, no LinkedIn, enfim, manterem contato com a gente. Tem diversos eventos que a gente faz, como esse que vocês estão aqui participando. Temos já mais de 300 vídeos lá que você pode consumir a hora que quiser. Recentemente, batemos aí 500 inscritos, que legal. Devagar a gente vai levando isso para vocês e espero que tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. Volto aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Qualquer as dúvidas que vocês têm, fiquem à vontade, por favor. Vou bater o olho aqui, gente. Vamos lá. A gravação vai ser disponibilizada, sim, tá? A gente vai colocar, inclusive, na própria comunidade para vocês.
vai encaminhar junto para vocês que participaram a apresentação também, tá? Que mais? Sim, o material vai ser disponibilizado. Alguém comentou aqui que o portal está gerando erro. Pode acontecer. Confesso que eu mesmo fiz, eu costumo brincar com o Edson, meu sócio, né, que eu uso a e-labor de cobaia, né? Então eu fui usar a e-labor de cobaia, tinha lá, inclusive, me fez lembrar um negócio, lá tá lá. Se você tem menos de 100 empregados, vai lá, declara que você não precisa declarar. Não é obrigatório, tá? Porque, afinal de contas, você não é obrigatório falar, mas tem lá a possibilidade de você declarar que não se aplica a você. Eu até fiz isso. Mas para fazer isso, para trazer aqui o material, a gente foi olhando lá e funcionou direitinho. O que pode estar acontecendo e que geralmente acontece é que você talvez não tenha sido designado pelo responsável legal da empresa como garantia de acesso a esse tema. Então, isso tem, inclusive, debaixo do próprio relatório, tem lá as instruções de como fazer isso. É como se fosse uma procuração eletrônica para você poder acessar, tá? O que mais aqui? Na declaração que vamos enviar, temos que mandar também os programas? Não. Só vai dizer que tem ou não, mas você tem que ter esse lastro documental. Porque, embora tudo isso seja eletrônico, na troca de informações lá que o Ministério do Trabalho vai fazer via domicílio trabalhista eletrônico e até presencialmente, obviamente ele vai pedir. Você disse que tem, daí para eu ver se o que você tem justifica esse problema que eu já identifiquei no relatório que eu te passei, tá? É importante isso. O link do André já passou, né, André? Obrigado por ter passado aí o link pro pessoal. Acho que vale a pena vocês ouvirem dos próprios integrantes do Ministério isso. Veio até a calhar essa live de ontem. No caso, tem uma previsão de quando é feita a fiscalização ou apenas o fato de não apresentar já gera multa? Já gera multa. No caso do relatório. Porque ele vai entregar para você. Você tem que publicar no seu site. Imagina, sindicato, um monte de gente olhando se você publicou ou não, mas que isso, algum espírito de porco ir lá denunciar, só que você não declarou, não publicou lá o relatório. Mas dizer, está no direito dele. Sim, a multa vai ser, obviamente, apurado essa questão e vai ser aplicada a multa. Não vai receber o DARF direto, mas é muito fácil de identificar, né? Odilane, não entendi como vou apresentar, só com fiscalização. Como eu disse, não. Você vai declarar, né, fazer aquela declaração complementar até o dia 29 de fevereiro, vai receber esse relatório lá do Ministério do Trabalho, na verdade você vai baixar lá no programa de disseminação da estatística do Ministério do Trabalho, você tem que criar esse link e vai publicar. Se for notificada via domicílio trabalhista eletrônico, ou enfim, declaração oficial do Ministério do Trabalho, aí você tem que gerar o programa de mitigação. E é nisso que eu falo, por isso que eu estou insistindo no domicílio trabalhista eletrônico. Como é tudo via procuração, numa caixa postal, num ambiente protegido, garantindo a proteção de dados também, via domicílio trabalhista eletrônico, se notificado, é onde você vai conversar com o fiscal, e aí sim vai apresentar um programa, etc. Então, e aí vai ter os desdobramentos da questão, tá? O que mais? Márcio, Oi, diga. Só para reforçar essa questão do domicílio eletrônico trabalhista, isso é extremamente inovador sob o ponto de vista de gestão da fiscalização do trabalho e é um paralelo com a caixa de mensagens e notificações que já existe na Receita Federal para fins do ECAC. Então, a questão aí é só para reforçar que essa interação ou a partir do momento que houve uma notificação nessa caixa, foi dado um prazo, ninguém foi lá ler, não houve manifestação, ou não se teve acesso por algum motivo, prazo prescrito, dali para frente, as ações que o governo puder dar, ou por falta de análise ou resposta, né, dentro dos prazos previstos, as consequências que não atendimento da fiscalização e caracterização ou não, eventualmente, do questionamento que está sendo feito. Então, talvez as pessoas, como um todo, a gente precisa incorporar esse novo cuidado na gestão de pessoas, esse novo cuidado na área de pessoal, e como você bem colocou, desde o momento em que a empresa ingressou no e-social,
ela já está prestando uma série de informações que estão aqui, e a questão aí que vai se ficar é assim, como isso está sendo feito, e né, tem que estar consistente aquilo que eu estou mostrando e entregando de documento com a minha prática. Então, eventualmente, eu tinha problemas, ou eu tenho problemas, mas eu tenho um plano de ação, como é que eu estou fazendo, que medidas eu tive, né? E o Vai plano e a funcionando como atenuantes ou agravantes, ou assim. agravantes. E a questão até mesmo, né, Márcio, sobre o ponto de vista aí, departamento pessoal e gestão de pessoas que andam lado a lado, né, as obrigações legais e a administração das pessoas, sobre, por exemplo, essa questão de raça, gênero, houve espaço para isso, houve momento para ser tratado, como isso é tratado internamente, porque recentemente tem até matérias aí na internet, em jornais e portais, mostrando que pessoas, ora se declaram de um grupo étnico, ora se declaram de outro, né? Existe essa oportunidade, porque as pessoas também, muitas não tinham consciência da sua própria situação, do seu próprio, a que grupo pertencem, ou escolhas, não sei se escolhas é errado o termo, né? Mas tudo isso faz parte também de uma questão em que momento você pegou essa informação. O funcionário está desde 91 comigo. Eu nunca mais fiz nada com essa pessoa, nunca mais perguntei, nunca mais revisitei. Como é que fica essa questão? Como eu conduzi essa questão internamente para conscientizar ou não os meus colaboradores? Sai um pouco da esfera legal, mas pode entrar num plano de ação que pode ser estruturado. Mas aí eu tenho que ter evidências que eu estou utilizando isso, eu tenho que ter um calendário previsto para isso, eu tenho que ter um conteúdo preparado para atender essas demandas, só para ir inserindo elementos aí e que tem a ver com a gestão de pessoas, tem a ver com a LGPD no sentido de como eu trato isso, como eu conduzo a forma de apresentar e as ações efetivas para combater eventuais distorções aí. Exato, perfeito. Tem assunto que não acaba mais, desdobramento que não acaba mais. E aí, boas perguntas aqui, deixa eu já compartilhando com vocês. Então, Matheus, você pergunta aqui uma ótima pergunta aí, até foi feita lá para os fiscais. Na minha opinião, eles poderiam até ser mais claros na resposta, mas eu entendi da seguinte maneira. Então, vamos, pergunta, né? São 100 empregados por CNPJ ou considerado o mesmo grupo econômico, ou seja, matriz mais filiais? Vamos lá. Via de regra, cada estabelecimento, eu vou brincar assim, CNPJ 14 dígitos, não CNPJ raiz. Por quê? Se eu tenho 20 filiais, uma em Porto Velho, outra em São Paulo, a realidade, né, o custo de vida, enfim, em N situações de Porto Velho é diferente de São Paulo. Estou aqui dizendo melhor ou pior. Mas a questão é, a realidade de lá pode justificar um critério salarial diferente do de São Paulo. Uma política salarial diferente da de São Paulo. Então, embora não esteja 100% claro isso na legislação, você considere cada estabelecimento. Aí chegamos à seguinte proposta: eu posso ter 20 filiais, 19 com menos de 100, e a matriz com 101. E aí, só matriz? Via de regra, sim. Eu faria da seguinte maneira: assim como no enquadramento do SESMIT, que você olha por estabelecimento, se não der por estabelecimento, você olha o todo, eu faria a mesma lógica, tá bom? Então, assim, via de regra, é por estabelecimento, mas se no contexto geral você tem mais de 100, eu declararia. Isso não está claro, a nosso ver, mas diante desses critérios de como você avalia a equiparação salarial, por questões de local, etc., e realidades específicas, você vai para o estabelecimento. Espero ter ajudado de alguma maneira. Luana pergunta se na data da lei que foi publicada a empresa tivesse 100 e hoje esse número é menor, ainda assim tem que fazer a declaração? Não está na lei, na portaria, nem no decreto. O que o pessoal do Ministério do Trabalho falou ontem? Se em 31 de dezembro de 23 você tinha 100, é isso que está contando. Então, precisaria colocar. Mas, de novo, tem várias situações aqui, e até já fazendo o link com a próxima pergunta, a tal da declaração negativa. Tenho menos de 100 empregados, vou ter que declarar que eu não preciso. Não, não tem, isso não está na lei, eles colocaram lá. É obrigatório? Não, os próprios fiscais falaram isso, não é obrigatório, não vai ser penalizado. Então não põe, né? Mas enfim, colocaram. Então é nessa linha.
Então, eles estão considerando 31 de dezembro de 23, tá? Também não está isso na própria lei. Então, acho que, como eles comentaram isso, a gente tem gravado para dizer nesse link que o pessoal já até compartilhou, é importante colocar. Bom, mas, como eu disse, é melhoria contínua até para o próprio Ministério do Trabalho. Vão certamente sair ajustes depois dessa primeira leva, né? Então, mesmo a empresas que estão desobrigadas, gerando mensagem por... tá, essa eu já respondi. Camila, como fica a média de valores no relatório quando se tem cargos de júnior, pleno e sênior? Fica especificado ou generalizado, né? Tá, boa, ótima pergunta. Quando você contar para ele que você tem um plano de cargos e salários, você não está contando que funciona desta maneira, mas você tem todo o lastro documental, isso já conta como um ponto a seu favor, que ele vai simplesmente verificar, se quiser notificar, obviamente, se isso que você está dizendo no plano está sendo efetivamente praticado. Vai aparecer, em função desse cálculo de média? Certamente, porque inclusive está pegando grupos, né? Grupos de liderança, grupos operacionais do CBO. Então, vai aparecer? Vai. Eles não colocaram um corte, 20% é considerado desigualdade, 10%, 1 centavo, não tem isso. Ele vai entregar para você isso quando você diz que tem plano de cargo de salários, tem política, blá, 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 vão criando atenuantes aí, porque a boa-fé da declaração. E aí eles vão fazer, obviamente, uma curva ABC para fiscalizar. Então, se você diz que eu tenho política de não ter diferença, por exemplo, de raça. Você viu que no exemplo de relatório está lá, ele usou um exemplo de proporção de mulheres e homens negros versus não negros. E tá uma barra enorme ali. Pô, você está dizendo que tem política de não ter nenhum tipo de mudança, mas tem esse tipo de discrepância, será que é verdade? Aí ele vai checar a tal da curva ABC para checar, tá? Então, perfeito, nenhum problema, vai ser considerado na medida que você colocar lá, tem o plano de cargos e salários, e qualquer questionamento você vai lá e justifica. Ô, João, obrigado, né? Aqui colocando, pessoal dando os parabéns, agradeço demais aí a atenção. Espero ter podido contribuir com vocês. Já passamos 1 minuto do nosso combinado. Mas, gente, tem muito mais para isso. De novo, convido fortemente vocês a participarem no dia 21 de fevereiro desse curso completo. Vocês não vão se arrepender sob o ponto de vista do que vocês precisam fazer. Vocês vão se arrepender de ter que tomar contato com algumas coisas. Isso é fato. Tá joia, gente? Agradeço demais a atenção. Vou compartilhar depois com vocês. Reforço. Tá aqui com vocês o link novamente no chat. Espero vocês no dia 21, tá bom? Tô por aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço para vocês. Até.